Ok, esse é o vídeo número 3 desse canal, e como eu sempre digo, esse canal é para ficar registrado os meus pensamentos, as minhas ideias acerca dos meus objetivos que eu tracei em relação à maestria, e ficar quase como um diário, né? Eu sempre espero, eu sempre imagino que de alguma forma minhas palavras ou minhas percepções possam ajudar ou inspirar pessoas que gostem de arte ou que pratiquem arte. Então, esses são os pensamentos que eu tive nos últimos dias, né? Alguns se perderam, obviamente, porque eu não consegui condensar tudo, eu não vou conseguir realmente falar tudo aqui, mas de maneira geral, é, uma mudança que eu fiz, né, nesses últimos dias foi que eu não estou mais fazendo treino de linhas, foi até um dos temas de vídeo aqui que eu fiz. Eu acho que foi o vídeo número 5, eu acho, de linhas. E é só porque eu estava realmente gastando um pouco de tempo em relação a isso. Eu tava fazendo três tipos de treino de linhas, basicamente, que eram as linhas que eu demonstrei, né? Eu também estava fazendo a de precisão, que eu posso mostrar um dia também aqui a vocês. Eu vou possivelmente voltar a fazer isso em breve. Esses treinos era quase como um aquecimento. Então agora eu estou realmente aquecendo direto no desenho. Em geral, o primeiro desenho não fica tão bom, porque como eu estou em aquecimento, às vezes a minha mão não está com uma precisão tão boa. Pode ser que isso derive do fato de eu estar pegando correto tem poucos meses, né? Não tem sequer anos. Anteriormente, quando eu pegava da maneira incorreta, se acontecia isso, eu não lembro de ter essa pequena dificuldade, como se minha mão precisasse aquecer para eu realmente ter a melhor qualidade dela, né? A qualidade da minha linha ainda não está boa. Ainda fica trêmulo algumas coisas, alguns arcos eu tenho dificuldade de fazer, e algumas linhas também eu tenho um pouco de dificuldade de fazer, mas eu ainda estou realmente tentando fazer isso o melhor possível. Eu acho que eu preciso de mais tempo, né, de mais alguns meses, para realmente a minha mão ter o refinamento correto e adequado para atingir o padrão que era anteriormente. Né? Mas de maneira geral eu já consigo desenhar. Então, como eu falei no vídeo 12, eu já considero essa primeira etapa finalizada, porque agora eu consigo fazer algo realmente que poderíamos dizer que é minimamente interessante. Então, o meu foco principal agora está sendo a questão das proporções. Eu não estou muito contente em relação às proporções que eu estou colocando. Não é uma dificuldade de percepção, talvez seja, mas eu acredito que pode ser em relação à minha própria precisão, algumas vezes, que não está ficando bem. Eu tenho treinado muito rostos, né? Porque rosto exige uma precisão muito grande minha, no sentido da caneta em si, né? Então qualquer falha vai ficar muito gritante no rosto em si. Mas uma coisa que eu sinto dificuldade é impor realmente uma quantidade grande de horas por dia, né? Eu tinha planejado fazer isso, eu cheguei a reclamar isso em alguns vídeos anteriores, e eu volto a reclamar aqui de novo, assim, como é que eu diria, a falar sobre isso, né, outra vez, a citar esse ponto, que eu espero que no futuro eu não sinta mais, né, essa dificuldade em impor com a quantidade de horas. Talvez eu esteja ficando satisfeito com as poucas horas que eu faço devido ao resultado. Né? Eu acabo que eu vejo que o resultado tá agradável, então eu não fico impondo uma quantidade de horas grande. Só que quando você está no fluxo, né, quando você está realmente aprendendo, é bom você se expor um pouco ao, ao treino mais intenso, né? Você ficar sempre intensificando. Porque senão eu nunca vou conseguir bater 10 horas por dia, 8 horas por dia seguidas, com pequenos intervalos, se eu não realmente forçar um pouco, né? Isso é como academia, né? Quem malha em academia sabe. Você não tem que ficar só com o mesmo peso durante o ano inteiro, durante, sei lá, os seus anos de prática, né? Você tem que ter a constância, mas você tem que aumentar gradativamente o trabalho e o problema para que o seu músculo ele cresça de fato, ele desenvolva, né? Da mesma forma, em relação aos seus estudos, se você é uma pessoa que está estudando para um concurso, está estudando para alguma prova, que vai ser daqui a alguns anos, você dificilmente vai conseguir impor um ritmo pesadíssimo nos primeiros dias, nas primeiras semanas. Mas é bom que você gradativamente fique aumentando, esforçando um pouco para que a sua mente, inclusive, não entre numa zona de conforto, né? Que essa é uma zona até muito perigosa, que é o que faz com que algumas pessoas percam tempo. Às vezes você está praticando a mesma coisa, mas você perde tempo, né? Eu sempre falo sobre o desenho em si, ele ser como uma diversão, né? A ideia de ser como uma brincadeira de uma criança, de você, não só o desenho, mas uma skill em si. Você, não importa se você
alguém que pratica música, alguém que treina algum instrumento musical, ou que tem algum esporte, de alguma outra habilidade, sei lá, um xadrez ou outra coisa que você gosta de praticar e que você realmente quer ter maestria nisso, que você leve de forma tranquila esse treino ou a sua abordagem, assim, que não seja tão rígido consigo mesmo, porque as crianças são conhecidas por aprenderem muito rápido algumas coisas. Eu acho que elas não têm, eu acho não, né? É senso comum que elas não têm certas amarras que os adultos têm, né? Que a mente delas não está cristalizada com algumas ideias que limitam ela a progredir. Então, essa confiança de que ela vai só se divertir, que é só legal, acaba que deixa tudo mais leve, tudo mais fácil. Então, às vezes, uma criança ela perde, eu não vou dizer perde, mas ela acaba gastando uma quantidade enorme de horas com alguma brincadeira que ela acha ótima, e isso é um tipo de foco também, né? Só que está sendo divertido. Então, quando você estiver trabalhando a sua maestria, a sua skill, é bom que você torne aquilo divertido, porque a força de vontade é algo limitado, né? Eu fui uma pessoa que, durante a minha juventude, tive uma influência muito grande pela cultura japonesa, e quando a gente vê animes, quando a gente vê mangás, a gente vê muito eles falarem sobre força de vontade, né? Entre outros assuntos. Eles falam muito sobre a questão de força de vontade, como se isso fosse algo primordial, né? É o que diferencia, às vezes, um personagem principal, que tem uma motivação maior, ou então uma força de vontade maior, em geral, circula em relação a isso, né? Então, mas isso é algo limitado. Você não tem como ter uma força de vontade extrema, gigante, e você achar que ela é limitada. Todos nós temos uma vontade de força de vontade. Obviamente, eu acredito que isso varia com o tempo. Se você for utilizando e exercitando o seu empenho em algo, é possível que você realmente acabe melhorando isso, né? E eu acredito também que a intensidade que você coloca em determinada área, por exemplo, em um aprendizado de um instrumento, por exemplo, junto com a metodologia correta, obviamente, faz você evoluir muito, faz você crescer rapidamente, né? E isso é o que a gente vê entre os grandes. Quando você estuda, por exemplo, a história de grandes atletas, de grandes músicos ou grandes artistas, você vê que uma parte deles foi autodidata, só que, só que na maioria das vezes eles tiveram grandes professores ou grandes mestres, né? Eles tiveram contato com o que havia de ponta na época em relação ao aprendizado que eles estavam fazendo. Então, eu acho que isso é primordial também, a metodologia, né? Eu sempre falo sobre você focar, sobre você realmente ser constante, sobre essa ideia de você realmente despender o tempo o máximo possível em relação àquilo, mas a metodologia é algo primordial. E por falar em tempo, eu já fiz um vídeo sobre isso, mas eu queria reforçar a importância disso, né? E fazer uma pergunta simples para qualquer pessoa e até para mim mesmo. É, em que você investiria o seu tempo de vida? O que você faria até o final da sua vida? Qual é a prática, a skill que você gostaria de melhorar até o final da sua vida? Porque algumas habilidades, com 20 horas de prática, às vezes com 3, 4 meses de prática intensiva, você fica muito bom naquilo ali. Mas existem outras que existe um refinamento absurdo. A pergunta aqui até onde você quer chegar? Até que nível de habilidade você quer chegar? E o quanto você está disposto a gastar em relação a isso do seu tempo de vida? Porque eu tenho certeza que uma das coisas que é limitada entre as pessoas, e isso é fato, e ninguém duvida em relação a isso, é o tempo. Todos nós temos 24 horas, todos nós temos alguns anos de vida. Eu não posso dizer que são muitos anos de vida, porque mesmo que uma pessoa viva 100 anos, ainda assim seria pouco para o que ela pode aprender em qualquer área. Se você é um enxadrista, se você é um esportista, qualquer área, ainda é pouco. E às vezes você tem a limitação física, né? Nem sempre você vai ter essa facilidade de chegar de estudar o tempo necessário, ou então praticar o esporte tanto que você ama, e principalmente esportes, né? Que exige um gasto físico absurdo em alguns deles. Então, você tem um tempo limitado. Então, você tem que saber bem como você vai gastar esse tempo. Alguns nãos que você vai ter que dizer, alguns momentos que você vai ter que deixar de lado. E isso aí também tem a ver com foco, tem a ver com o quanto você quer aquilo. E como eu sempre falo,
não é algo de você, isso não é um sprint, né? A maioria das coisas que eu falo aqui não é sobre você ter uma corrida rápida, é sobre você, é uma maratona. Em geral, quem chega mais longe é quem não para. Então, isso é algo a ser pensado, né? Eu tenho refletido bastante em relação a isso, sobre essa questão do tempo e a importância que a gente dá, às vezes as coisas que a gente tem que dizer não, os momentos que você precisa dizer não e momentos que você deixar de lado para que você consiga se dedicar àquilo que você gosta realmente. Isso o tempo é primordial. E outra coisa que podemos falar também em relação ao tempo e com comparativo com a mentalidade de uma criança na hora de praticar, na hora de aprender algo, ou então na hora de brincar com as coisas que ela gosta, sobre é, o tempo limitado que um adulto tem em relação à criança, né? Então, quando somos crianças em geral, temos menos responsabilidades, temos menos problemas. Não temos boletos, em resumo, né? Então, o adulto em si, ele tem que fazer algumas coisas extras para poder sobreviver com coisas que uma criança não faz, né? Não faz. Às vezes o trabalho, às vezes é uma faculdade, um estudo pesado, enfim, depende de cada um. Às vezes tem família, né? E aí tem N problemas, N coisas para resolver que façam que o seu tempo fique muito mais limitado. A criança em geral, pelo menos o que eu lembro de mim mesmo, eu não sei você, mas quando eu gostaria de brincar com algo, eu dormia pensando no outro dia o que eu iria fazer com aquilo, com aquela brincadeira. Então, se você é uma pessoa que realmente gosta de fazer algo, se você quer praticar alguma coisa, você tem que ter essa mentalidade também. Você tem que sempre não é, eu não diria desenvolver, que nós temos isso dentro de nós, né? Mas eu diria resgatar esse pensamento de como vai ser legal o, o dia posterior, né? E você tem que meio que se blindar, se proteger em relação a isso. Os seus pensamentos você consegue blindar e proteger de alguma forma, né? Essa motivação, essa esse pensamento positivo, né, de você do como vai ser divertido o próximo dia, porque é uma dádiva, né? O dia posterior é uma dádiva, né? Só nós estarmos vivos, só a gente ter um tempo às vezes para praticar o que a gente gosta é uma dádiva, né? Porque existem pessoas que sequer têm tempo de fazer isso, e existem pessoas que sequer têm condições de fazer isso, né? Então, não se limite em relação a você achar que porque eu não tenho as condições que eu queria, eu vou deixar de fazer algo. Não, faça com o que você tem e seja grato pelo tempo que você tem, né? Enfim, em breve eu volto com novos vídeos, com qualidade melhor e superior e com novos pensamentos. Eu agradeço a todos que assistiram até aqui e nos vemos em breve.